O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre e, portanto, eu também trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura tirada do profeta Isaías traz uma reflexão muito importante, sendo mais específico, no versículo 15 deste capítulo 49. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela esquecer, eu, porém, não me esquecerei. A beleza deste versículo espalha-se por toda a liturgia, passando pelo Salmo 144, 145 e culminando-se no Evangelho de João, em seu capítulo 5. Deus não esquece de nós. Somos nós que nos esquecemos dele. Deus não nos abandona. Somos nós que, pela nossa mediocridade, esquecemos de Deus e tiramos o lugar dele na nossa vida. Certamente a mãe não esquece o filho, porque mãe realmente é uma ligação que ninguém consegue explicar. Acho que só Deus. Porque a ligação que a mãe tem para com o filho, e nada contra nós homens, mas é uma ligação diferente. Que o cordão umbilical pode se romper, e se rompe, mas ainda permanece. A mãe não abandona o filho, e assim Deus mostra que ele amou a Israel como com amor de mãe.
Por isso que o Papa João Paulo I disse que Deus nos ama com amor de mãe. E realmente, mãe é aquele é até engraçado dizer, né? Mas mãe é aquele bicho diferente, porque trata o filho de um jeito, passa a mão na cabeça, mas tem que corrigir. É aquela que, quando a criança nasce, é aquela que sustenta, né? É aquela que alimenta. Acho que eu lembro muitas vezes, e quando eu era criança eu era muito arteiro. Agora eu melhorei um pouquinho, mas continuo arteiro. Mas a primeira palavra que eu gritava quando eu caía era: "Ô mãe!" E é bonito ver isso, né? Deus amando a cada um de nós com amor de mãe. Cuidando de nós, às vezes, realmente passando a mão na cabeça e falando: "Vem cá." É igual a galinha bota os pintinhos debaixo da asa, né? "Vem cá, vocês são meus." E Deus é assim conosco. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele cuida, Ele protege. E é isso mesmo, até quando está errado, né? Mãe é assim. O filho está errado, ela defende e fala: "Quando chegar em casa a gente conversa." A pior fala que a gente escutava era essa, né? "E se corresse, vai apanhar mais." E é bonito ver a misericórdia de Deus para conosco e a misericórdia que Ele teve para com o povo de Israel, para com o seu povo. Deus foi mimando o povo, literalmente, né? Olha, obviamente deu algumas correções, mas Ele se fazia mostrar como um Deus que era presente. Era um Deus que se manifestava. Era um Deus que mostrava realmente que caminhava com o povo que Ele escolheu. Olha, vocês caíram na idolatria, mas eu vou libertar vocês. Foi lá, mandou Moisés. Mandou Moisés, o povo, assim como nós, às vezes, né? Reclamamos de tudo, queremos tudo na hora. E Deus foi lá e corrigiu o povo e falou assim: "Olha, eu sou o seu Deus. Eu estou no meio de vocês e vocês não querem me reconhecer." E quem faz isso é mãe, porque mãe cuida. E assim Ele diz: "Olha, mesmo que uma mãe esqueça o filho, eu não vou me esquecer de vocês." E é bonito perceber que Deus não se esquece de nós e que realmente Ele é misericórdia. Porque se Deus não nos amasse com amor de mãe, nós ficaríamos de castigo no caroço de milho um bom tempo. O evangelho de hoje é continuidade do de ontem. Às vezes a gente não participa da missa todos os dias e a gente não tem compreensão do que aconteceu ontem, né? Ontem Jesus curou um homem. E a ordem era que a mão de Deus, o anjo de Deus sempre pousava naquela piscina, o anjo mexia a água e quem entrasse naquela água primeiro era curado, né? Hoje a gente falaria assim: salve-se quem puder. Quem pular primeiro, bebe água fresca, né? É sempre assim. Até com os nossos próprios amigos e com os nossos próprios parentes. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto também, se der, sou eu. Nós somos bem egoístas, né? E esse homem não podia ir até lá, porque ele era uma pessoa que estava enferma, né? E ele falou com Jesus: "Olha, eu não posso ir." E Jesus falou: "Então pega a sua cama e vai." E aquele homem foi curado, né? Só que tem um problema. Era sábado. Sábado, o judeu era dia do descanso, não podia fazer cura no dia de sábado. E aí Jesus arrumou um grande problema, curando alguém num dia de sábado, descumprindo o descanso que o próprio Deus teve no sétimo dia. Trabalhou 6, no sétimo descansou. Por isso que nós também temos nosso dia de descanso, cada um mediante a sua regra do trabalho, né? Mas descansar é necessário, porque se nós não descansarmos, nós faremos as coisas por obrigação. E tem muita gente por aí que acha que é Deus e quer abraçar o mundo e fala assim: "Eu sou o super-homem, não preciso descansar." Fique tranquilo, um dia você vai morrer e as pessoas vão esquecer que você era super-homem e você vai quebrar a cara. Não queira abraçar o mundo, porque uma hora o mundo vai dar uma volta em você. Assim, Jesus cura o homem no dia de sábado.
E aqui também Jesus apresenta o seu discurso para a comunidade judaica, os chefes dos judeus daquele tempo. E aí Jesus arrumou outro problema. Parece que ele gostava de problema, parece que ele gostava de uma confusão. Parece eu. Mas aí Jesus fala algo que provoca muito a fé daqueles homens, porque a mentalidade daquele povo, até o cristianismo se iniciar, era que o homem não podia ver Deus. Se vocês levarem em consideração, Deus no Antigo Testamento não tem nome. Mas Moisés perguntando para ele, quem que eu vou dizer que me disse essa lei? Ele diz, diga que o eu sou o que sou disse isto. Porque o nome de Deus no Antigo Testamento é o tetragrama, são 4 letras que são impronunciáveis. E aí a gente vai, arruma um jeitinho de traduzir por Javé, Iavé, mas não é já foi nem já vai. Não se pronuncia o nome de Deus, mas a gente tem que coisificar, dar nome aos bois, né? Dar nome a tudo. E assim, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. E aí ele arrumou uma confusão tremenda. Porque Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele era o Deus Pai encarnado na pessoa do Filho. E existia antes de tudo ser criado. Por isso que ele é gerado. Se vocês rezarem o credo niceno-constantinopolitano, que não é esse que nós rezamos nas missas dominicais, mas quando a gente reza o credo composto no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, nós falamos que Jesus é gerado, não criado, porque não tem como dizer que Deus foi criado, porque ele já existia. Existia antes que Maria existisse, existia antes de todo mundo ser criado. Por isso que nós falamos que Deus é. Deus não existe, Deus é, porque ele existia antes de tudo. E assim, Jesus fala para aquele povo que já era renitente e tupetudo, que chama Deus de Pai. Como assim nós não podemos nem falar o nome dele? Quem que você acha que é na fila do pão para falar que você é filho de Deus? E essa era a briga. Não é à toa que ele foi parar na cruz. Aqui começou a confusão. O cume foi a morte de cruz. Mas para o povo judeu era um grande sacrilégio falar que um homem era filho de Deus. E aí também nós devemos tomar muito cuidado, porque Jesus realmente era filho de Deus. E ele era Deus e pleno humano, em suas duas naturezas. Mas, infelizmente, hoje na sociedade, nós temos pessoas que se dão determinados títulos que, na verdade, não são. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso que ele tinha o direito de chamar Deus de Pai. Mas hoje nós temos por aí, e falo com toda abertura de coração, respeitando, mas fazendo a diferenciação. Fora da Igreja Católica, pessoas que se dizem apóstolos, pessoas que se dizem servos de Deus, pessoas que operam milagres e prometem milagres em nome de Deus, falam coisas milagrosas, tudo visando dinheiro. E a gente não precisa também sair da Igreja Católica, só falar de fora, não. Dentro da Igreja Católica tem muita gente que se diz aquilo que é, como comerciantes da fé, para ganharem dinheiro às custas da fé e em nome de Deus. Esses homens, sim, deveriam ser questionados. Não Jesus Cristo no Evangelho de hoje, porque ele mostrou quem ele realmente era. Só que nós estamos tão anestesiados, tão cheios de nós mesmos, que não queremos reconhecer quem é o Filho de Deus. E esse é o nosso desafio.
Nós ouvimos muito os gurus da fé. E por aí vocês veem na rua, né? Traga o seu amor em 3 dias. Você pode até trazer, mas não sabe se vai ficar, né? Mas é isso que a gente vê. Pessoas que falam muito em nome da fé, mas que na verdade são sepulcro caiados, pessoas vazias, que só querem abusar do momento de fragilidade dos outros. E crescem mesmo, porque muita gente dentro da igreja banca esse tipo de pessoa. E assim nós devemos reconhecer aquilo que é mediante a fé e aquilo que não é. Mas a gente aceita porque realmente, como Bento XVI disse, né? A igreja nunca vai perder os fiéis. Ela vai perder sempre aquele que é infiel. Aquele que não conhece a verdadeira fé fica pulando de galho em galho e aceitando coisas e Frankensteins por aí que se dizem responderem em nome de Deus. Muito cuidado, porque essas pessoas não devem ser perseguidas, mas devem ser colocadas em seu devido lugar, porque com Deus não se brinca. E principalmente brincar com as pessoas no momento de fragilidade que elas estão. E assim, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Ele realmente o era. E mostrou a comunhão entre ele e o Pai. Ele, o Pai, aqui não se fala do Espírito, mas o Espírito Santo já existia. Só não havia sido enviado sobre os discípulos, porque o Espírito só é enviado após a ascensão do Senhor. Mas o Espírito está no Pai e no Filho, porque é um só Deus em 3 pessoas. E assim, o Filho recebe o poder do Pai de julgar. Por isso que nós rezamos no credo, que Ele um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. E um dia Ele irá voltar, não mais como servo sofredor. Não precisará mais morrer na cruz, porque o sangue dele, o corpo dele é da nova e eterna aliança. É uma aliança que não foi quebrada. É uma aliança eterna. E assim, um dia ele irá retornar. E a justiça de Deus é a misericórdia para aqueles que buscam a misericórdia. Por isso que aquele que crê estará salvo se assim se arrepender. Mas aquele que não crer já escolheu o seu próprio destino, que é a condenação. É o distanciamento de Deus. Assim, o Filho do homem deve ser honrado, deve ser respeitado. Jesus Cristo é Deus. E assim, após ter morrido na cruz, ressuscitado, está à direita do Pai. Porque Ele, o Pai e o Espírito são um. E do céu, olha por cada um de nós com olhar de misericórdia e com amor de pai e de mãe. Por isso que nós saibamos ouvir a voz de Deus e paremos de ouvir as vozes que por aí querem dizer em nome de Deus, mas na verdade estão dizendo mais delas, porque não sabem reconhecer o próprio lugar. Todos nós somos discípulos e um só é o Mestre. Os judeus tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nós, às vezes, mesmo sabendo, ignoramos que Ele é nosso Senhor e Salvador. Que o bom Deus possa lavar o nosso coração para que saibamos reconhecer quem Ele realmente é em nossa vida e que nós paremos de escutar essas falsas vozes que não nos levam para lugar nenhum. Podem até querer, mas tudo que começa errado tende a terminar errado. E tomemos muito cuidado, porque às vezes nós mesmo sabendo, nos misturamos e nos colocamos em determinadas situações que algumas vezes pode não ter volta. Tomemos cuidado com quem nós ouvimos, porque muitas das vezes
nos é apresentado um Deus que não é o nosso Deus. E tomemos muito cuidado, porque Satanás entra na nossa vida mostrando que ele é bonzinho, mas ele, quando nós já estamos na mão dele, ele mostra quem realmente ele é. E as pessoas normalmente são assim, nos agradam, nos levam para os lugares, mas na verdade são falsos, porque não conseguem sustentar aquilo que não são, porque sempre, uma hora a máscara cai.